Olá pessoal, aqui é a professora Kelly e vamos para mais uma aula da nossa disciplina de ortodontia pré-clínica. O tema da nossa aula de hoje é classificação das más posições dentárias, onde nós faremos uma classificação dessas más posições dentárias tanto individuais quanto em grupo. O que a gente considera como má posição individual? Seria qualquer desvio de um dente em relação à sua posição ideal. Então, qualquer alteração no seu longo eixo, na angulação, na rotação, uma alteração na inclinação ou no posicionamento dentro do rebordo alveolar, a gente considera como sendo uma má posição dentária individual. Então, aqui nós vamos ver estas más posições dentárias individuais. Utilizaremos aqui a classificação de Lischer, de 1911, onde ele sugere um modo de classificar as más posições dentárias de forma individualizada, aplicando um termo para descrever a direção de desvio do dente, e a este termo ele vai acrescentar o sufixo versão. Então, um exemplo aqui, um dente mal posicionado, ele descreve qual a direção desse desvio, né, e acrescenta o sufixo versão. Dentro dessa classificação, temos então a vestíbulo-versão, né? Quando o dente está posicionado para vestibular em relação à sua posição normal. Então, aqui um exemplo do dente 11, posicionado mais para vestibular. E o que nós precisamos fazer para corrigir essa má posição dentária? Lingualizar esse dente, levar ele mais para trás. Nesse caso, o tratamento foi feito com ortodontia corretiva, com aparelho fixo, levando esse dente mais para trás, corrigindo a má posição dele. Na região posterior também podemos ter essa vestibuloversão, causando aqui uma mordida cruzada posterior vestibular, onde a coroa, toda a coroa do molar superior se encontra vestibular da coroa do molar inferior. Então, aqui também foi feita uma correção. Essa correção envolveu o uso de um elástico e acessórios cimentados aqui nos dentes, nos molares, onde esse elástico é apoiado, e assim o molar superior ele foi lingualizado, agora indo para a sua posição correta. Temos nessa classificação de Lischer a palatoversão ou linguoversão, quando existe um posicionamento paralingual desse dente em relação à sua posição normal. Então, um exemplo do dente 21, quando o paciente oclui, esse dente 21 fica paralingual em relação aos dentes inferiores, uma mordida cruzada anterior. E para corrigir, precisamos vestibularizar esse dente. Aqui um aparelho removível com uma mola digital, que vai empurrar, vai vestibularizar esse dente, apenas esse dente. E assim foi feita a correção. O paciente colaborou, utilizou o aparelho, e aí a gente tem em pouco tempo, em 2 meses, a correção da má posição desse dente 21. E um paciente ele pode apresentar mais de uma má posição dentária, Então, a gente tem aqui, nesse paciente, no arco superior, a gente tem 2 problemas, uma vestíbuloversão e uma palatoversão, onde a gente tem o 21 mais vestibularizado e o dente 15 totalmente fora, do arco dentário, ele está mais para palatina. E aí a correção envolveu então um tratamento corretivo, ortodontia corretiva, um aparelho fixo, dente 21 foi lingualizado e o 15, como não havia espaço, foi feito uma extração. Mesioversão é outra classificação para os dentes que estão posicionados mais para mesial em relação à sua posição normal. Então, aqui o dente
22, né, com um longo eixo bem alterado, mostrando uma coroa mais mesializada em relação à sua posição normal. E para correção também houve um tratamento corretivo, um aparelho fixo, onde nós movimentamos, né, por meio de fios que vão sendo trocados, nós movimentamos a coroa descendente, né, movimentamos o dente, e assim conseguimos a correção da posição do dente 22. Agora sim, com seu longo eixo bem posicionado. Aqui uma outra situação, né? Um paciente que apresenta os segundos molares inferiores bastante inclinados mesialmente e impactados na distal dos primeiros molares inferiores. Tá? Então, aqui é possível visualizar, né, existe uma inclinação maior aqui do lado direito, né, do que do lado esquerdo. Para haver a correção da posição desses segundos molares, foi feita a extração dos terceiros molares, dos dois lados, e utilizou-se um gancho, né, para empurrar esses segundos molares. Como eu falei, o segundo molar do lado direito está mais inclinado para o mesial, então a gente não conseguiu um sucesso, uma boa resposta nessa desinclinação do segundo molar inferior direito, né? O esquerdo nós conseguimos corrigir a sua inclinação. Então, como a gente não conseguiu do modo convencional, utilizando aqui uma alça que empurra, né, a coroa do molar, foi utilizado então um mini implante, né? Um mini implante colocado no ramo mandibular e utilizamos uma mola para puxar distalmente esse segundo molar. Né? Então, aqui mostrando a evolução ao logo quando foi instalado e aqui depois na sua correção. Tá? Observem bem a mesial do segundo molar onde estava, né? E depois de corrigida a sua posição, como ficou. Tá? E assim a gente consegue, então, essa correção. Tá? Então, continuando aqui na classificação, temos a distoversão, que é quando o dente está posicionado mais para distal em relação à sua posição normal. Existe uma fase em que é normal os incisivos estarem mais para distal, né? Principalmente os laterais ali, que é a fase em que os caninos estão vindo, então eles empurram a coroa dos incisivos laterais mais para distal. Mas aqui a gente tem ainda um período mais precoce, vemos os incisivos centrais já bastante distalizados, né? E isso não é normal. Então a gente precisa corrigir, fechar, diminuir esse diastema interincisivos. Então, para corrigir a má posição dos dois incisivos centrais, foi colocada uma placa removível com duas molas digitais aqui na distal dos incisivos centrais. E essa mola ela atua com uma força para mesializar, aproximando então as duas coroas. E aqui o resultado, tá, do fechamento do diastema e a correção da angulação desses dentes. Isso permite criar um maior espaço para os incisivos laterais irromperem, que é o que a gente vê aqui, já os incisivos irrompidos. Aqui uma situação que um paciente apresenta a mesioversão do segundo molar inferior direito e uma distoversão do primeiro molar inferior direito. Então, os dois dentes estão como se estivesse um olhando para o outro. A gente chama esse evento, esse fenômeno, de kissing molars, onde a gente imagina aqui que um molar está beijando o outro. Ele pode ser
um evento que acontece entre o primeiro e o segundo molar, ou entre o terceiro e o segundo molar. Tá? Então, aqui para a correção desse dente, foi colado um tubo na onde era possível, né, na coroa do segundo molar. E por esse tubo foi colocado um fio com uma força, um fio ativado para distalizar a coroa desse segundo molar. Aqui mostrando então esse fio. Ele recebe torção, ele recebe uma ativação, né, e quando instalado, ele ativa essa distalização, essa desinclinação do segundo molar. E aqui nas panorâmicas a gente consegue visualizar melhor o efeito, né, desse cantilever que a gente chama. Tá? Esse cantilever é apoiado num mini implante e ele tem uma força atuando ali para desinclinar todo esse dente. Tá? A gente percebe que a coroa vai para distal, a raiz vem para mesial, até ele ficar totalmente corrigido. Né? A sua posição está totalmente corrigida. Tá? Esse caso ele foi publicado no American Journal em 2018. Tá? Quem tiver interesse, a gente pode fornecer o artigo, né, caso vocês não consigam. Outra classificação é a supraversão, que a gente utiliza quando o dente está posicionado com a sua face oclusal ou a sua borda incisal além do plano oclusal. Então, aqui nessa imagem, o que a gente observa? O paciente perdeu precocemente os dentes inferiores e os dentes superiores, como não possuíam antagonistas, acabavam extruindo. Então, eles estão em supraversão, tá? Esses 3 dentes, pela falta de antagonista. Aqui já mostrando um dente permanente, né, com essa supraversão, é um primeiro molar superior, pelo mesmo motivo, sem a presença aqui do antagonista, ele foi extruindo. E a sua correção, né, a correção dessa extrusão, dessa supraversão, é a intrusão. Nesse caso aqui, utilizamos o método mais eficiente, que é um método que não precisa da colaboração do paciente. Além disso, é possível realizar sem a instalação do aparelho total, apenas na região do dente ali que precisa ser intruído. Nesse caso, foi colocado aparelho fixo total porque ele tinha outras condições para serem corrigidas. Mas foram 2 mini implantes no vestibular e um mini implante no palato, com forças elásticas para intruir esse molar. E aqui a correção, mostrando uma sobrecorreção, na verdade, né? Intruímos mais do que o necessário, porque a gente sabe que vai haver uma recidiva, né? Então a gente conta aí com 30% de recidiva do movimento total. Então, quem quiser também pode acompanhar esse caso clínico, ele foi publicado em 2010. E existe a infraversão, né? Então a gente tem um dente posicionado com a face oclusal ou a borda incisal aquém do plano oclusal. Então nesse caso aqui a gente tem uma anquilose do molar descido. Então ele está em infraversão. Aqui mostrando os 2 molares descidos nessa má posição. Eles foram extraídos, né? Não havia os dentes sucessores, os segundos pré-molares, e então foram fechados os espaços desses segundos molares descidos em infraversão. Aqui uma outra situação muito comum, né? Os caninos, quando eles irrompem no arco, um arco que não tem espaço para eles acabam vindo, né, mais para o vestibular e não conseguem atingir o plano oclusal, né, pela falta de espaço. Então, eles ficam ali em infraversão.
Tá? Em relação ao plano oclusal, eles estão aquém desse plano. E aqui mostrando, então, a correção daquele caso, né, dos caninhos em infraversão. Foi feita correção com um aparelho fixo, teve que fazer extração de premolares porque não havia espaço para todos os dentes. E aqui a correção, então, mostrando a paciente com um sorriso bastante harmonioso, né, onde teve a correção da má posição daqueles caninhos. Aqui uma outra classificação, a giroversão ou torciversão, onde a gente tem um giro, né, em torno do seu longo eixo, como aqui nesse dente, o dente 24, e a correção é feita com aparelho fixo também, uma força elástica puxando pela vestibular e uma outra força elástica puxando pela palatina. E aí a gente vê depois a correção desse dente, né? A correção do giro desse dente. Aqui uma outra situação de um incisivo central superior girado em 90 graus, né? E ele não apresentava nenhuma alteração, nenhum dente supranumerário que justificasse esse giro. E interessante que ele se encaixava exatamente aqui entre os dois incisivos inferiores, né? Até abrindo aqui, mantendo um diastema entre o lateral e o central, 42 e 41. Nesse caso, a correção foi feita com um aparelho removível, e aí a gente precisa de muita colaboração do paciente, né? Ele precisa entender como encaixa aqui o elástico, né? Como é preso, porque o paciente ele vai remover o aparelho, ele vai se alimentar, ele vai escovar, ele vai tirar o aparelho, e depois, na hora de colocar, ele precisa saber exatamente onde colocar para que haja uma eficiência aqui dessa placa, né? E aqui, depois de corrigido, né, a gente viu o giro, foi totalmente corrigido, a gente percebe as resinas que nós colocamos para servir de estoque, para que esses elásticos não escorregassem pela face mesial e distal ali da coroa do central, vindo até a incisão, né? Senão aí, esses elásticos perderiam o efeito. Tá? Então, é bem importante o paciente estar consciente, entender como funciona, né, para conseguirmos aí o efeito desejado. Tá bom? Transposição ou transversão é quando ocorre uma inversão na ordem de posicionamento dos dentes no arco. Existe uma troca de um dente, né, pelo outro. Então, no caso aqui, a gente ainda não vê nada de errado, né? Nenhuma troca, né? Nenhuma inversão. Mas o que chama a atenção é, ainda nessa fase, a paciente apresentar um canino descido, né? Então, isso chama a atenção. A gente tem todos os outros dentes permanentes no arco inferior. Então, vamos investigar o que está acontecendo. E aí, na panorâmica, a gente observa que o canino não está na sua posição correta. Então, existe aqui uma transposição do canino com o incisivo lateral. Como o canino estava bem posicionado entre os incisivos, entre as raízes dos incisivos, o que foi feito aqui foi simplesmente tirar o canino descido e trazer o incisivo lateral para o lugar do canino permanente, né? E o canino permanente que estava intraósseo, né, depois de conseguido esse espaço, ele foi posicionado ali entre os dois incisivos inferiores. E assim, então, ficou o final do posicionamento desses dentes, né? Não houve uma correção da inversão dessas posições. Isso é um movimento complicado, precisa ser bem pensado. Às vezes até com tomografia precisa investigar se existe espaço suficiente para fazer essa correção da transposição, né? Para trazer todo aquele dente, aquele órgão
até a sua posição correta, sem ter o choque ali das raízes de um dente com o outro. Né? Se existe espaço suficiente no recorte para fazer essa transposição, essa correção de transposição, então pode-se fazer. Nesse caso, o que se optou foi de manter essa transposição. Aí é lógico que a gente não pode mais contar aqui com uma guia de desoclusão pelos caninos, né? A gente vai ter que ter uma desoclusão em grupo. Né? Então, são questões de oclusão funcional que precisam ser pensadas e ajustadas. Tá? E dentro dessa classificação, a gente pode ter uma mistura, né? A gente pode ter mais de uma má posição. Então, por exemplo, esse canino, ele está em infraoclusão, ele está mais mesializado, então a gente chama de mesioclusão, e também ele está mais para vestibular, né, em relação ao arco dentário. Então, a gente tem uma vestibuloversão. Então, para esse canino 13, a gente tem uma infra, mésio, vestibuloversão. Então, é uma má posição, são várias más posições no mesmo dente. Tá? Então, a má posição dentária individual, ela consiste em descrever uma má posição específica ali de um dente. Tá? Agora, a gente vai para um grupo de dentes, né? As más posições dentárias em grupo. Existem também nomes que a gente utiliza para descrever essas más posições dentárias em grupo. E a gente pode ter uma variação na vertical, né, que é o que a gente vai ver aqui agora, uma variação na posição vertical dos grupos de dentes, depois nós vamos ver na posição transversal, tá? Mas na posição vertical a gente pode ter então uma mordida aberta ou uma mordida profunda. No caso aqui, uma mordida aberta, onde a gente tem a ausência de trespasse vertical anterior, com os dentes posteriores em oclusão. Tá? Então, o paciente está mordendo lá atrás, mas na região anterior a gente não vê o fechamento para essa mordida. Né? Os incisivos superiores não transpassam os incisivos inferiores. Então, a gente tem aqui uma mordida aberta anterior. Tá? Ela é medida da borda incisal de um dente superior até a borda incisal de um dente inferior. E esse valor é um valor que nós consideramos negativo. Tá? Por isso que a gente chama de trespasse vertical negativo. No caso de uma mordida aberta anterior, o aparelho que nós comumente utilizamos é uma grade palatina. Né? É uma grade que ela pode ser removível, essa grade aqui, essas alças elas podem estar presas numa placa removível, ou, num caso como esse, pode ser uma grade palatina fixa, né, onde a gente tem um arco que é soldado nas bandas e as bandas são cimentadas. Então, o paciente não tira esse aparelho. Ele se alimenta, ele faz as refeições, ele fala, tudo com o aparelho em boca. Lógico que por estar ali 24 horas por dia, tem uma eficiência bem maior. Né? E assim a gente vê o fechamento da mordida, a gente tira aquele obstáculo que seria a língua, né? A língua não fica mais interposta aqui entre os incisivos durante a fala, durante a deglutição, enfim. E isso permite com que os incisivos extruam, né? Vão vestibularizando, vão extruindo e assim corrigindo a mordida aberta anterior. Agora sim a gente considera que o paciente tem um trespasse vertical positivo, normal. Aqui a gente tem uma mordida profunda, é quando esse trespasse vertical ele é excessivo, tá? Existe um trespasse vertical excessivo dos dentes anteriores superiores em relação aos inferiores, tá? Com os dentes posteriores em oclusão, tá? Com a presença desses dentes posteriores. Nós também podemos chamar essa mordida profunda de sobremordida exagerada ou um trespasse vertical excessivo. Tá? Então, a coroa do dente superior recobre muito a coroa
do dente inferior, né, do inciso inferior. Nós consideramos que, para ser normal, né, para ser considerado normal, esse recobrimento da coroa dos superiores, que os superiores fazem sobre os inferiores, deveria ser de 1/3, tá, da coroa dos inferiores. Até metade da coroa dos inferiores ali a gente considera normal, mas numa finalização de tratamento a gente tenta buscar esse 1/3 de recobrimento que os superiores fazem sobre a coroa dos inferiores. Agora, com relação às variações das relações transversais dos grupos de dentes. Tá? É o que nós chamamos de mordida cruzada posterior, quando existe uma variação nessa relação transversal. Numa relação transversal normal, o que nós temos aqui? Os dentes superiores ocluindo por fora dos dentes inferiores, onde a cúspide palatina do superior ela oclui na fossa central dos molares inferiores. Né? Então, isso é considerado uma relação transversal normal. Então, o que a gente vê aqui, uma posição correta desses arcos dentários. Quando nós temos uma alteração na relação transversal dos dentes, onde você tem a cúspide palatina não ocluindo na fossa oclusal aqui dos inferiores, tanto nessa imagem quanto nessa imagem, a gente tem essa cúspide palatina não ocluindo aqui na fossa central, então nós temos o que chamamos de mordida cruzada posterior. Essa mordida cruzada posterior, ela pode ser lingual ou vestibular, tá? Dependendo da posição do molar superior em relação ao inferior. Essa mordida cruzada ela pode ser dentária ou esquelética. Tá? Ela pode ser unilateral ou bilateral e ela pode ser com ou sem desvio funcional. Assim, uma mordida cruzada posterior, ela tem um nome e sobrenome bem comprido. Então, a gente pode classificar uma mordida cruzada posterior como lingual, né, quando o molar está para lingual o superior em relação ao inferior. Esquelética, quando afeta a base óssea, né, uma axila mais estreita. Então, tem vários dentes envolvidos. Unilateral, quando é só de um lado, né, por exemplo, só o lado direito é que está com a mordida cruzada posterior, e o lado esquerdo está normal. E com desvio funcional, ou seja, quando o paciente está em RC, não existe mordida cruzada, mas quando ele leva para MH, ele busca, né, o máximo de intercuspidação dentária ali, ele acaba jogando, desviando a mandíbula para um lado e aí acaba acarretando a mordida cruzada unilateral. Vamos ver cada uma dessas relações. Né? Então, começando aqui pela mordida cruzada posterior lingual, a gente tem as cúspides palatinas dos molares superiores posicionados lingualmente em relação à coroa do molar inferior. Ou, como descrito aqui em cima, nós temos a cúspide vestibular do molar superior ocluindo lingualmente em relação à cúspide vestibular do molar inferior. Então, aqui é o que nós chamamos de mordida cruzada lingual. Os dentes superiores estão lingualmente posicionados em relação aos dentes inferiores. Então, numa foto clínica frontal, o que a gente observa é essa relação aqui, ó. Os dentes superiores estão mais lingualmente posicionados, estão mais para lingual em relação aos inferiores. Nesse caso, a gente tem uma mordida cruzada posterior lingual bilateral. E existe também a mordida cruzada posterior vestibular,
que é quando a cúspide palatina do molar superior posiciona-se completamente vestibular em relação ao dente inferior. Então, aqui mostrando um exemplo dessa relação. Nessa imagem também, a gente tem as cúspides palatinas superiores vestibularmente em relação à coroa, né, do molar inferior. Aqui uma imagem clínica mostrando essa mordida cruzada posterior vestibular. Tá? Tanto o molar permanente como aqui o segundo molar descido, também os dois cruzados por vestibular. Nós chamamos também essa mordida cruzada de mordida cruzada de Brode ou mordida cruzada em tesoura. Tá? Também é conhecido por esses nomes. Então, quando ouvir, né, a mordida cruzada de Brode, é essa mordida cruzada posterior vestibular. E a mordida cruzada posterior ela pode ser dentária ou esquelética. A dentária é quando é causada por uma inclinação vestíbulo-lingual inadequada de um ou mais dentes superiores em relação aos inferiores. Tá? Então, o que a gente tem é que a base óssea está normal, numa proporção, um tamanho adequado, mas o dente ele está mal posicionado nessa base óssea, ele está com uma inclinação alterada. Tá? Então, no caso aqui, o molar superior está inclinado mais para lingual, para palatina. Né? E o molar inferior está inclinado mais para vestibular. Então, se comparar com os seus dentes homólogos, que aqui está normal, a gente vê essa alteração de inclinação. Tá? Um mais para palatina e outro mais para vestibular. E aqui mostrando, então, uma mordida cruzada posterior dentária, só desse segundo pré. No caso inferior, a gente tem outra, também mordida cruzada posterior dentária, onde só um dente está alterado. Tá? Então, ele está com uma inclinação incorreta. Tá? E isso é mais fácil de corrigir, né? Porque a gente tem, é só que desinclinar, corrigir a inclinação do dente. Tá? Agora, quando envolve a parte esquelética, né, então a gente tem aqui uma mordida cruzada posterior esquelética causada por uma atresia da maxila, né, trazendo então um menor tamanho desse arco dentário superior, como a gente vê aqui, um arco bem atrésico, bem fechado, em formato de V até, nem é aquele formato parabólico, né? Então a gente tem aqui uma maxila atrésica, que tem nesse paciente uma mordida cruzada posterior. Tá? Então, a gente precisa corrigir a atresia, né? Fazer uma disjunção da estrutura palatina, abrindo essa estrutura e alargando o arco dentário superior, tá? Por meio da correção, então, da parte esquelética. Então, aqui, uma mordida cruzada posterior lingual esquelética. Essa mordida cruzada posterior esquelética ela também pode ser vestibular, quando a gente tem uma maxila muito larga, tá? Ou quando a mandíbula é muito atrésica. Tá? Então, aí pode acontecer essa mordida cruzada posterior esquelética vestibular. Nesse exemplo aqui, a gente tem uma mordida cruzada posterior esquelética lingual. Só uma consideração que eu esqueci de falar. Existe também a possibilidade do arco superior não estar atrésico, mas a mandíbula é muito larga. Né? Então, aí a gente pode ter, nesses casos, uma mordida cruzada posterior esquelética e lingual, mas não por uma atresia da maxila, e sim por uma maior largura da mandíbula. Então, o arco inferior está mais largo. E isso causa, então, a mordida cruzada posterior lingual e esquelética. Tá? Isso é comum nos pacientes classe 3, né? Quando a gente tem nesses pacientes uma mandíbula muito grande não só para frente, mas também em largura, e acaba gerando a mordida cruzada posterior lingual esquelética. Tá? Aqui
Aqui nesse caso a gente tem uma mordida cruzada posterior unilateral, quando só um dos lados é que apresenta essa mordida cruzada. Então aqui um exemplo, só esse lado está com o arco superior mais para menor, relação inferior, e do outro lado está normal. E essa mordida cruzada, ela pode ser também, essa mordida cruzada posterior, ela pode ser também bilateral, como nesse exemplo aqui. Então, a gente tem os dois lados do arco dentário apresentando uma mordida cruzada, nesse exemplo aqui, lingual. Daí é mais difícil de corrigir, geralmente envolve parte esquelética, tá? Não é apenas dentária, mais complexa. E, por último, a mordida cruzada posterior ela pode ser sem desvio ou com desvio funcional. Tá? É sem desvio funcional quando não ocorre o desvio mandibular de RC para MH durante o fechamento. Você manipula o paciente, em RC ele é igual em MH e não tem desvio nenhum. Agora, a mordida cruzada posterior pode ser com desvio funcional quando você manipula o paciente em RC e quando ele leva para MH, ele tem um desvio, ele joga a mandíbula para um lado. Então, aqui um exemplo dessa mordida cruzada posterior com desvio, olha só. Então, o paciente em RC, pessoal, ele tem lá a região posterior dos molares de topo, né? Esses molares não estão bem encaixados. Então, para que o paciente tenha mais conforto durante a mastigação, ele tenha mais contatos, uma intercuspidação mais consistente, ele busca esses contatos fazendo um desvio da mandíbula. Então, ele joga a mandíbula para o lado, na MH, né, buscando essa máxima intercuspidação, e isso favorece, então, a mordida cruzada unilateral. Tá? Então, em RC, ele não tem esses contatos todos, a gente vê até um desvio, aqui da linha média, né, da superior em relação à inferior, a gente tem esse desvio, e quando ele vai para a máxima intercuspidação, ele joga, ele desvia a mandíbula para um lado, e daí a gente tem a mordida cruzada unilateral, a mordida cruzada posterior unilateral com desvio funcional. Tá? Em geral, com desvio funcional, ela é unilateral. Então, aqui ó, em RC, a gente tem essa relação aqui de topo. Tá? E quando o paciente busca máxima intercuspidação, a gente tem a mordida cruzada unilateral. Ele desvia a mandíbula para o lado da mordida cruzada. E para finalizar, então, a gente tem aqui que entender essa importância das classificações. Né? A partir dessas classificações, onde nós dividimos os problemas em grupos com características similares, a gente consegue mais facilmente se comunicar com os pacientes, mas também com os profissionais. Né? Então, quando a gente conversa com os outros profissionais e a gente fala simplesmente o nome daquele problema, fica muito mais fácil, né, de se comunicar, de ter o diagnóstico, de ter os fatores causais, de ter um plano de tratamento. Né? Principalmente isso, a gente vai conseguir fazer uma indicação das mecânicas ortodônticas, né? Quais possíveis mecânicas ortodônticas podem ser feitas para corrigir aquele determinado problema. Tá? Então, a gente dá nome aos problemas, né? Os problemas que têm características similares, para a gente conseguir se comunicar melhor com os outros profissionais e para a gente, por meio dessa classificação, para a gente ter a possibilidade de ranquear protocolo de tratamento. Tá? Então, dentro desse problema, dentro dessa mordida aberta, quais as possíveis terapias, né, que nós podemos elencar para corrigir a mordida aberta. Tá? Então, a gente tem essa importância das classificações. Tá? Então, para dividir os problemas em grupos, com as suas características semelhantes, facilita a comunicação entre os profissionais e
indica possíveis mecânicas ortodônticas para serem utilizadas na correção desse problema. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido. É uma aula mais tranquila, apenas para dar nomes aos problemas. A ideia aqui também foi de trazer alguma forma de correção dessas más posições dentárias, né? Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida estou à disposição. Tá? Até a próxima.